Meus queridos irmãos e amigos, graça e paz, vocês estão prontos para a nossa aula de hoje? Vamos lá, espero que você esteja aí com a sua Bíblia, tenha trazido o seu material, um caderno, caneta para você anotar, registrar, extrair da palavra de Deus coisas tão preciosas e ricas para o nosso crescimento, para o nosso entendimento dos propósitos originais. Lembre-se sempre, nós queremos trabalhar com o campo do invisível, de onde tudo se origina. Gênesis capítulo 2, nós vamos do 1 ao 17 fazer toda a leitura da palavra de Deus e espero que você ame fazer essa leitura junto comigo. E diz assim: Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E, havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta no campo, na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra. E também não havia homem para lavrar o solo, mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do oriente, pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para o alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chama-se Pison, é o que rodeia a terra de Havilá, onde há ouro. E o ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá Abidélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion, e é o que circunda a terra de Cuxi. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo oriente da Assíria. E o quarto é Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. E o Senhor lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Louvado seja Deus pela sua palavra. Então vamos pensar aí essa primeira parte de Gênesis, né? Deus maravilhoso descansando no sétimo dia. É importante a gente já pegar aqui de início a ideia da palavra descansar, até porque Deus não se cansa, né? Isaías 40 fala sobre isso, e também o Salmo 121 fala que ele não dormita e nem dorme, ele é o guarda de Israel, ele não se cansa. Mas a palavra descansar significa desfrutar no original hebraico, né? O sábado, aí, o sabá, e que muitas pessoas pegam essa ideia pensando que Deus ficou cansado, mas não é isso que o texto está dizendo. Olha, Deus criou todas as coisas e eis que era bom. Eu quero que a gente comece a pensar no capítulo 2 agora em termos de formação. E a palavra fazer é asa. E essa ideia aí que a gente já tem compartilhado aqui, agora é fazer algo de algo que já existe. Tá bom? Diferente de bará, que é criar, ex nihilo, fazer a partir do nada. Foi o capítulo 1. Agora o capítulo 2 começa uma nova realidade que nós precisamos compreender. Então é isso que está dizendo. Deus completou a sua obra que tinha feito e descansou nesse dia de toda a obra que fizera, ok? E abençoou Deus o sétimo dia, o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que criara e fizera. Olha que interessante isso.
Mostra a criação e aquilo que Deus fez lado a lado agora, tá bom? Isso é muito importante. Agora, é importante também nós compreendermos que a palavra santificar aqui, ela tem um sentido poderoso no hebraico, que significa dar uma oferta. Olha, Deus descansou, ele abençoou, ou seja, deu autoridade para prosperar, e agora ele santifica, ele apresenta uma oferta. A pergunta é: qual é a oferta? Tá bom? No Pai Nosso, por exemplo, quando você ouve a oração, ou talvez faça a oração do Pai Nosso, diz assim, ó: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome. A ideia de santificar do nome do Pai, no original grego também daquela tradução da oração do Pai Nosso, sejam trazidas ofertas no teu altar. É importante nós compreendermos isso, porque sacrifícios é motivo de gratidão, sacrifícios de ações de graças. Eu trouxe para vocês aqui a ideia de Corban, lá de Romanos 12, né? Apresentei os vossos corpos como sacrifício, Corban, sacrifício no grego, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Algumas pessoas têm dificuldade de trazer ofertas ao altar. E alguém disse que se você não ofertou a sua vida a Deus e já entregou a sua vida toda a Deus, você vai ter dificuldade de trazer qualquer outro tipo de oferta. Mas vamos caminhar em cima disso aqui, e eu não vou entrar ainda no princípio de qual foi esta oferta. Mas o próprio Deus vai fazer o primeiro sacrifício no livro de Gênesis, a gente vai perceber aqui também à medida que formos estudando. Então vamos lá. Esta foi a origem dos céus e da terra. Olha, existe um princípio poderoso aqui sobre origem dos céus e da terra. Sabe, esta foi a origem dos céus e da terra. Nós precisamos compreender que a criação, e muito que a gente ouve sobre a criação, ainda é vago na nossa memória. A grande pergunta é o capítulo 1, versículo 1, será que já havia uma criação e realmente houve uma catástrofe que fez com que Deus trouxesse ordem novamente aquilo que se tornou um caos após uma catástrofe? Eu não vou entrar nesses detalhes, mas eu acho que vale a pena você pensar sobre isso. E esses dias eu estava conversando com alguém e descobri que algumas pessoas acreditam que Gênesis foi o primeiro livro escrito. Mas, segundo os estudiosos, o primeiro livro que foi escrito foi o livro de Jó. Tá? E o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, são atribuídos a Moisés. Mas vamos lá. Nós já sabemos que a nossa essência é espírito na criação, e agora Deus vai formar o homem. A gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando Deus, o Senhor, os criou. E é interessante que não havia nenhuma planta, olha para você ver o versículo 5, não havia nenhuma planta no campo, na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Aqui há um princípio poderoso. Precisa de homem, porque não faz sentido então a terra, não faz sentido, né, a agricultura, não faz sentido nenhuma plantação para alimento. Tudo que foi criado foi para o homem e dependia do homem para que o homem pudesse fazer aquilo ali, o que? Multiplicar pelo princípio que o próprio Deus estabeleceu. Então não havia planta porque não havia homem para lavrar o solo, para cuidar do solo. E uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo.
É aí que entra a expressão criar o homem do barro, ok? Pó da terra, terra molhada, que vai se confirmar no versículo 7. E esse homem criado aqui agora vai ter um corpo. Deus vai formar no versículo 7 o homem do pó da terra. A palavra formar aí é Yosef no hebraico. Formou o homem do pó da terra. Irmãos, isso aqui nos faz entender a compreensão do homem agora, o homem físico, esse corpo nosso aqui, ele remete à humildade. Esse corpo, é por isso que o homem precisa ter hombridade. Olha, Deus pega lá da terra, por isso que o homem não pode se orgulhar. É por isso que, aliás, o homem não pode se orgulhar de nada, porque um homem que nada merece recebeu tudo de Deus na criação. O próprio Deus plantou para ele, semeou para ele inicialmente, na verdade, sem que ele merecesse aquilo que Deus estava fazendo. Deus forma o homem do pó da terra e lhe sopra nas narinas o fôlego de vida. E o homem passa a ser alma vivente. Nós falamos um pouco sobre isso no nosso estudo anterior. Nefesh, né? E Neshama, que também é psique, alma vivente. Deus sopra a sua vida, de pneuma, o ruar, pneuma no grego, ruar no hebraico, para dentro do quê? Do homem. E a partir dessa conexão do homem, de Deus com o homem, através do sopro de Deus nas narinas, o homem se torna alma vivente. Então o homem agora é uma alma. Eu sei que algumas pessoas elas têm dificuldade, é claro, porque a gente vê muitos estudos e parece haver algumas contradições. Afinal de contas, o homem é alma, o homem é espírito, afinal de contas, espírito e alma são a mesma coisa? Eu vou deixar aí para você pensar sobre isso, tá bom? E alguns vão defender com muita veemência que o homem é dicotômico e outros vão dizer que o homem é tricotômico. Dicotômico é apenas alma e corpo, porque alma e espírito é a mesma coisa, ok. Tricotômicos são aqueles que creem em espírito, alma e corpo. Tudo bem. Dentro do que eu tenho mostrado para vocês, eu não nego a vocês que eu creio na unidade psicossomática do ser e creio também, no homem tripartido, tá bom? E eu vejo uma beleza nesse código de Deus na terra, que é o número 3. Deus também, Pai, Filho e Espírito Santo. É claro, em perfeita unidade. Eu não creio no homem tripartido no sentido de estar separado, mas operar na sua essência, na totalidade do ser, um só propósito, que é a glória de Deus em todas as suas obras, quer seja no espírito, na alma ou no corpo, ok? Então vamos lá. É importante a gente perceber aqui o versículo 8: e plantou Deus um jardim no Éden. Tem muitas pessoas que acreditam, porque a gente desde criança aprende isso, que na verdade é o jardim do Éden, Jardim do Éden. Sim, um jardim foi plantado no Éden. E é muito importante você perceber também que após plantar o jardim no Éden na direção do Oriente, Oriente é o lugar de onde nasce o sol, a Bíblia diz assim, olha: e pôs nele o homem que havia formado. Ou seja, o homem não foi criado no jardim do Éden. Na verdade, Deus planta o jardim no Éden e depois ele forma o homem do pó na terra e coloca no jardim. É claro que é muito difícil desarraigar isso da nossa mente, porque a gente sempre vê nas histórias em quadrinhos,
o jardim do Éden e Deus criando o homem no jardim. Mas Deus planta o jardim no Éden depois que ele coloca o homem no jardim. Isso aqui é muito importante para nós entendermos. Deus vai fazer brotar, da terra toda sorte de árvores agradáveis. Então Deus cria a terra para o homem desfrutar. E aqui eu vou adiantar algumas coisas assim. Eu quero trazer algumas coisas bem rápidas para você. Anote, pegue, sabe, gere entendimento, porque eu vou trazer algumas coisas bem rápidas e depois eu vou pegando por partes algum entendimento necessário que se faz para a compreensão desse texto, ok? Então vamos lá. Olha, o Senhor fez brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista, boas para o alimento, também a árvore da vida no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, quatro, ok? Árvores ornamentais, árvores frutíferas, árvore, aí essa aqui é uma árvore, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E é interessante a compreensão desse texto. A árvore do conhecimento do bem e do mal é a árvore que mais gera questionamentos, perguntas e dificuldades por parte das pessoas. Provérbios 16, 25 vai dizer o seguinte, olha, Provérbios 16, 25. Vamos lá ver o que está escrito lá. Você está com a Bíblia aí, irmãos? Vai ser bênção se você puder colocar a sua Bíblia aí para funcionar e as páginas para fazerem barulho, porque esse livro é maravilhoso. Provérbios 16, 25 diz assim, olha, há caminho que parece direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte. Certamente quando a mulher foi tentada, a árvore do bem parece direito, mas o conhecimento não é só do bem, é o conhecimento do bem, mas também do mal. Parece direito essa árvore, parece ser boa para se alimentar dela, mas ela vai gerar o quê? Morte, porque o mal está ali embutido nesse mesmo conhecimento. Recentemente eu trabalhei aqui, na verdade eu trabalhei pelo meu Instagram, um pouquinho sobre essa questão de Eclesiastes 3, tempo, o bem e o mal ali envolvido. É claro, irmãos, que você não pode extrair o bem do que é mal e nem extrair o mal do que é bem. Na verdade, a gente não pode acreditar como algumas pessoas acreditam que o bem e o mal é a mesma coisa. Não. Na verdade, bem e mal não cabem no mesmo lugar. Mas existem algumas coisas que têm aparência de bem e manifesta o que é mal. Assim como tem algumas pessoas que o homem, na tolice por não conhecer as escrituras, pensa que é mal, mas é exatamente aquilo que Deus propõe para ele, a fim de que ele possa desfrutar de todo o bem que Deus tem para a sua vida. Ok? Então é importante a gente saber que o homem, às vezes, ele se deixa levar por alguns enganos, por alguns enganos, e aí ele não consegue fluir no propósito original. Então vamos lá. 10. Saía um rio do Éden para regar o jardim, dali dividia, repartindo-se também o quê? Em 4 braços. Então o primeiro rio Pison é o que rodeia a terra de Havilá, onde há ouro. Então a riqueza está aqui, na criação de Deus. E a primeira menção a respeito da sua riqueza, depois da riqueza biológica, biológica, estou falando biológica no sentido de biologia, as árvores ornamentais e as árvores frutíferas, vem também a riqueza mineral. Então o ouro está aqui, e o ouro dessa terra é bom. Lembre-se você que tudo que Deus criou é bom, porque Deus é bom e tudo que Deus faz é bom. Entendamos isso. E depois tem um outro mineral, abidélio, pedra de ônix. E depois vem o segundo rio. Então, rios se dividem em braços.
que chama-se Gion, é a segunda terra, terra de Cuxi. Hoje essa terra de Cuxi está na região da Etiópia. E olha para você ver, enquanto na terra de Havilá há ouro, a terra de Cuxi representa, já na criação, hoje, depois da queda do homem, um lugar de total pobreza na região da Etiópia. E aí o homem, terceiro rio Tigre, que corre pelo oriente da Síria, o quarto é Eufrates. Irmãos, a criação de Deus com propósitos para que o homem possa fluir nesses propósitos. E é claro que o homem, em breve, ele vai se espalhar por essas regiões, por toda a face da terra. Muita coisa vai gerar curiosidade em nós no decorrer do estudo, mas eu espero que você se alimente, se alegre, porque são coisas preciosas no propósito de Deus em sua criação. Quando Deus põe o homem no jardim do Éden, ele põe o homem para um outro propósito: cultivar e guardar. Cultivar e guardar. Eu costumo dizer que todo jardim tem uma serpente. Todo jardim tem uma serpente. O segredo é aprender a matar as cobras, remover as ervas daninhas, porque elas fazem mal. É interessante que ainda hoje, quando você olha a história da humanidade, dos homens, você percebe, principalmente a partir do pecado, porque o homem ele não tinha que plantar, ele tinha apenas que cultivar o que Deus plantou e guardar, mas a partir do pecado ele vai ter que começar a semear, ok? A gente percebe que o bem para ser evidenciado, ele exige esforço, dedicação. Mas o mal que a gente chama de ervas daninhas, né? As tiriricas da vida, elas nascem sem você fazer nenhum esforço. Por isso que o mundo após o pecado, ele se encontra dessa forma. As pessoas que buscam sabedoria e conhecimento, elas têm que se esforçar para adquirir isso. Mas o tolo, ele não precisa se esforçar para nada para manifestar a sua tolice. Mas eles crescem como árvore, como erva, como erva daninha. Então todo jardim tem uma serpente. E o próprio Jesus também encontrou a serpente no deserto. Então a gente pensa que, tá tudo bem. Se a gente não entender o princípio de cultivar e guardar, a gente pode ser seduzido e frustrado pela serpente ou pelo enganador, o sedutor deste século. Por isso Jesus sempre falava de vigilância e de oração. E não fazer isso de uma maneira amedrontada, mas fazer isso com entendimento. Então Deus dá uma ordem ao homem: você tem que comer de toda a árvore do jardim. Deus deu esta ordem, versículo 16: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Então comer da árvore do jardim foi uma ordem. A gente vai perceber que o livro de Gênesis, quando chegar aí no momento dos desejos do homem, eu vou tratar isso com mais calma, tá bom? Mas Deus dá ordem prescritivas e proibitivas ao homem. Por isso que eu falo, a gente tem que conhecer princípios, porque eles envolvem direitos, mas também deveres. Algumas pessoas estão de olho no bônus, mas elas não querem o ônus. Deus cria o homem sim. Aquilo que nós vemos bem no início, uma inteligência, só faltava o quê? A inteligência espiritual, porque essa ele haveria de acessar se ele comesse da árvore da vida. O homem foi feito assim, em perfeição, mas ali naquele início,
Deus não criou o homem como um robô, lembre-se disso, e até hoje, Deus não te impede de pecar e nem te força a ser santo. Tudo que Ele quer gerar em você é entendimento para que você faça escolha pelo melhor. E o homem vai fazer uma escolha, ok? Deus deu uma ordem agora, uma segunda ordem no versículo 17. Primeira ordem, para que coma de toda árvore. Se nós entendermos isso. Segunda ordem, da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Eu quero encerrar aqui, antes de nós entrarmos na formação da mulher, agora fazendo as reflexões gerais, ver se eu consigo aqui trazer alguns princípios poderosos aqui para nós entendermos. Até aqui, irmãos, tá tudo bem ainda. Até aqui tá tudo maravilhoso ainda. Só existe uma palavra que hoje amedronta os homens, que Deus libera nesse ambiente: morte. Se você observar, em Gênesis capítulo 1, só fala de Deus, ainda não usa a expressão Senhor. A palavra, a expressão Senhor, Deus, Yahvé, Elohim, só acontece a partir da criação do homem. Irmãos, Deus não é obrigado a prover na vida de ninguém de quem Ele não seja Senhor. É por isso que existe uma bênção do Senhor por entendimento, que não acrescenta dores, que não traz fadigas, não exige a força do nosso braço, que é o que o homem vai ter que passar a usar depois da queda. É puramente a bênção do Senhor, não é a bênção dos homens. E até aqui está tudo bem. A morte, que significa desligar, não tinha acontecido. A palavra morte significa desligar, separar, sabe? Desativar da fonte. Quando o homem é reconectado à fonte, ele começa a viver novamente algumas coisas sobrenaturais que estão no campo do invisível e que vai começar a se materializar à medida que esse homem desenvolve o seu relacionamento com Deus, de intimidade e comunhão. Mas é importante a gente entender isso. Olha, Elohim fala do braço de Deus, um Deus forte, irmãos, um Deus forte, todo-poderoso. E todo mundo conhece o Deus todo-poderoso porque está nas suas obras. Mas Senhor, aqui no hebraico, está falando do coração de Deus. Está falando do relacionamento agora por meio do seu senhorio. Mas ainda não é a palavra grega Adonai, que significa dono, porque Ele também é o nosso dono. Nós não pertencemos a nós mesmos a partir do entendimento da obra de Cristo na cruz. Aquela morte, irmãos, que foi ativada, separou o homem de Deus, através do sacrifício de Cristo na cruz, ela é desativada e o homem reconecta-se novamente. Então ele tem vida. E essa é a vida espiritual, a vida do novo homem, que nós temos falado a respeito dela no nosso vídeo áudio anterior. Isso deve nos trazer um entendimento profundo. Eu fico maravilhado com aquela canção que diz: o meu orgulho me tirou do jardim. A humildade de Cristo, irmãos, colocou o jardim novamente em quem? Em mim. Eu ainda não estou no jardim, eu ainda não vivo essa plenitude, mas eu tenho vislumbres dessa glória e eu posso começar a viver o céu ainda aqui na terra por meio deste relacionamento com Deus. Ainda que sendo atacado por intempéries, problemas, dificuldades, mas sempre há um lugar em Deus, como diz a canção, né? Onde a inconstância não me domina, onde o temor não me enrijece, não me deixa, sabe, empedernido, sabe, como pedra. Há um lugar onde a paz em meio
a guerra. Existe um lugar do relacionamento com Deus a partir da obra de Cristo, que o homem vai ter que voltar. E olha, eu vou ter que encerrar esse estudo agora, eu vou ter que encerrar por causa do meu tempo aqui. Eu estou com um tempo limitado, senão eu não consigo me despedir de vocês. Mas eu peço a vocês, fiquem firmes nesse propósito, porque tem mistérios aqui em Gênesis que pode revolucionar o seu entendimento, a sua vida, a história, os seus relacionamentos com Deus, com o próximo, com os amigos, com os inimigos. Irmãos, é maravilhoso o propósito original. O propósito original você tem que viver a partir da essência, tudo invisível, e isso vai ficando cada vez mais claro para você. Você vai ter que viver por fé e não por vista, tá bom? Então vamos terminar aqui. E olha, algumas perguntas que as pessoas têm me feito aqui, eu vou pedir a vocês, eu creio que a maioria de vocês tem meu contato, se não tiverem, busca. Se você tiver alguma dificuldade, pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp e a gente vai tocar em algumas coisas que eu posso não ter tocado aqui agora. Porque, sabe, gera alguma coisa em nós. E tem coisas que é melhor a gente não expor publicamente, mas se gerar entendimento em você, já é bênção demais, tá bom? Um forte abraço, amo vocês e em Cristo avançar.